Olá, eu sou Elza Alexandre, sou líder do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão do tempo, né? Tempo é algo que às vezes nós acreditamos que temos ele como algo muito infinito, né? Mas nós precisamos lembrar que o dia, desde sempre, ele tem 24 horas. Então nós precisamos efetivamente saber o que vamos fazer com ele. Tá? Algumas pessoas dormem 8 horas, outras 6 horas, outras 4 horas. Né? Mas dentro desse outro tempo, né, que não seja para dormir, para esse descanso tão merecido que nós precisamos, como é que eu faço a gestão desse meu tempo? Tá? Então, inicialmente, vamos aqui definir o que seria a gestão do tempo. Tá? Então, gerir nosso tempo nada mais é do que a gente priorizar e organizar tarefas, nossas atividades diárias, tá? E, logicamente, de uma forma planejada, tá? De uma forma que seja objetivada, ou seja, quais são os objetivos que eu tenho que realizar naquele dia? Como é que eu vou fazer o meu planejamento e como é que eu vou fazer para que ele se realize da melhor forma possível? Então isso aqui é gerir o nosso tempo de uma forma bem interessante. Tá? Então, gerir esse tempo cabe a nós, enquanto mulheres empreendedoras, até porque se nós pensarmos, vamos pensar agora nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós trabalhamos e também temos atividades domésticas. Não só hoje, né? A mulher constantemente ela tem atividades domésticas também. Mas se eu estou dentro de casa ou se o meu negócio é em casa, como é que eu vou fazer essa separação? Como é que eu vou definir o que é tempo para trabalho e tempo para cuidar de mim, da casa, de filho, de marido? Isso é algo que a gente precisa ter em mente e que a gente precisa gerenciar de uma forma muito precisa. Porque o que a gente mais ouve hoje é: estou com falta de tempo, estou com falta de tempo. Tá? Então, essa falta de tempo, às vezes, nada mais é do que a utilização de forma inadequada dele. Vamos pensar assim, várias pesquisas já foram feitas e realizadas e a gente percebe que, em média, só com mídias sociais, a gente perde, em média, 1 hora por dia só verificando mídias sociais. Agora, lógico, verificar mídias sociais também pode fazer parte do meu negócio, mas aqui nós estamos falando olhar por olhar, sem efetivamente fazer parte do meu negócio. E fora outras tantas coisas, conversinha paralela, telefonema que não faz parte do meu trabalho, um cafezinho que eu vou tomar. Então, não estamos aqui dizendo que não podemos fazer uma parada, mas além dessa parada comum e corriqueira, como é que eu estou utilizando esse tempo? Isso a gente precisa definir, né? E precisamos efetivamente aí compreender o que é que a gente está fazendo com ele. Então o tempo ele não é ilimitado. Isso é algo que a gente precisa compreender de imediato. O dia só tem 24 horas. Então o que é que eu vou fazer com ele? Isso aqui a gente precisa ter uma compreensão, tá? Então normalmente para a gente gerir esse tempo de uma forma mais organizada, a gente faz o quê? Tá? Nós podemos fazer planilhas, nós podemos organizar esse tempo de uma forma planilhada. É algo que às vezes as pessoas não gostam de fazer, mas se nós percebermos, quando eu estou fazendo uma planilha ou quando eu estou fazendo um plano de gestão do meu tempo, eu estou colocando ali o que é que eu vou fazer tal hora, tá? Às 8 da manhã, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou planejando para esse dia ou para o dia seguinte? E o bom é sempre planejar o dia seguinte no dia anterior, tá? Então, se eu planejo, eu sei quais são as atividades que eu tenho que desenvolver. No final do dia, eu faço o quê? Eu verifico o que é que não foi feito. E aí não é só verificar o que não foi feito. Eu tenho que identificar o porquê de não ter sido feito. Se simplesmente eu verifico não foi feito e deixo para lá, não vai me servir para nada. Eu vou continuar desperdiçando o meu tempo. Tá? Onde eu fiz um planilhamento, fiz lá todo um planejamento, na verdade, e não estou verificando, não é? Ou seja, tem um checklist do que eu tenho que fazer diariamente. Se eu não consigo fazer aquilo ali, talvez eu esteja exagerando na dose, que às vezes a gente acredita. Nós acreditamos, às vezes, que podemos ir além do que a gente pode. Isso é algo que o empreendedor tem que perceber. Até onde eu posso ir? Até onde eu dou conta de um determinado serviço ou de um determinado produto? E tenho que aprender a dizer não.
dependendo das demandas que cheguem, tá? E o não é dizer eu não vou fazer, mas é que eu só posso ir até aqui. Nesse dia não é possível, está fora do que foi planejado ou da forma como estão me colocando, não é possível realizar. Tá? Então, a gente, primeiramente, quando a gente pensa nesse planejamento ou nesse planejamento, a gente pensa em analisar a carga horária dos trabalhos, tornar organizado esse trabalho e também a gente precisa delegar. Nem tudo você poderá fazer, mas tem pessoas que acham, né, que podem fazer de um tudo. Então, o que a gente precisa compreender é, eu posso delegar algo para alguém. E o que é que eu preciso fazer? Se eu deleguei, depois eu vou verificar, tá? Se essa pessoa realizou o que foi solicitado, porque também faz parte desse planejamento, parte dessa gestão do tempo. Então, eu tenho que gerir bem o meu tempo e eu também, se eu tiver uma equipe, tá, mulher empreendedora? Se eu tiver uma equipe, eu também tenho que entender o que é que elas estão fazendo. Então, é a gestão do meu tempo e a gestão do tempo da minha equipe que vai fazer com que os resultados sejam efetivados e sejam realmente muito bem idealizados e realizados, na verdade, né? Da melhor forma possível, que você tenha tudo que foi planejado, ou pelo menos a maior parte do que foi planejado realizado. Porque planejar sem realizar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Então, isso é o que a gente precisa compreender. Outra questão que eu tenho também, né, outras questões que a gente precisa compreender na gestão do tempo, que é muito legal, é como é que eu lido com material impresso. Eu sei preencher planilha, eu sei... logicamente, hoje estamos no mundo da tecnologia, então eu lido melhor com papel ou com a área tecnológica. Mas mesmo assim, eu só preencho ou analiso os dados que estão ali. Então, às vezes, dependendo do que a gente está fazendo, a gente também está perdendo tempo. Refazer trabalho é algo muito complexo. Tá? Então, eu tenho que traçar muito bem os objetivos de cada atividade para que eu não venha a ter retrabalho. E quando eu for preencher, seja uma planilha impressa, ou seja, ela no meio de tecnologia, utilizando computador, celular, o que for, tá? Ou software, eu preciso ter compreensão do que eu estou fazendo para otimizar esse tempo. E ter material preciso, não é? Para que efetivamente ali todas as informações sejam reais, verdadeiras, verídicas e que eu não tenha que refazer esse trabalho. Né? Uma das coisas também que nós precisamos reaprender, ou aprender na verdade, é fazer reuniões. Reunião, ela não pode ser algo que seja de urgência, logicamente. Existem crises, há momentos que precisamos, mas mesmo nesse momento, tá? Fizemos uma reunião para efetivamente saber, estivemos aí, digamos, na mídia, e foi uma mídia negativa. Isso é uma reunião de urgência, mas ela tem uma pauta, né? Eu quero resolver isso. Então, qualquer reunião que nós façamos, seja com fornecedor, com funcionário, nós precisamos estabelecer metas para essa reunião, objetivos também. Então, qual é o objetivo da reunião? O que é que eu vou pautar na reunião? E o que é que a gente quer no final da reunião? Então, a reunião ela não pode ser infinita. Ela tem início, meio e fim. Então, eu tenho que estabelecer, são 30 minutos, 40 minutos. Quem vai falar? Todo mundo fala ao mesmo tempo? Eu posso falar o que eu quiser ou não pode sair daquela temática? Então, a reunião bem planejada e estruturada, ela é feita dessa forma, certo? Então, eu tenho um objetivo, certo? Eu tenho a carga horária que ela vai durar. As pessoas precisam receber com antecedência a pauta da reunião, até para já irem pensando o que é que vai fazer, né? Como será esse diálogo e trazer ideias, certo? E no final, logicamente, precisa fazer uma ata. Isso parece ser tão bobo, né? Mas o que foi definido nessa reunião? Imagine se você participa de 3, 6 reuniões por dia, como hoje ocorre em vários locais. E cada reunião dessa se estenda muito tempo. E no final, o que é que foi? O que é que você tem de material, de real de cada reunião? Qual foi o objetivo e o que é que foi traçado? E o que é que vocês planejaram? Então, falar em reunião é algo que desperdiça muito tempo, mas se ela for muito bem planejada e organizada, é um instrumento muito legal para a gente poder trabalhar de forma correta todo o nosso planejamento. Tá?
E a gente também tem que controlar essas atividades que geram desperdício de tempo. Uma delas, o WhatsApp, Facebook, ou seja, mídias de uma forma geral, né? Fazer reuniões de conscientização ou lembretes, tá? Que conscientizem você, enquanto empreendedora, e a tua equipe, que se for para usar para trabalho, legal. Se não, procura realizar tudo isso aí, ficar vendo essas mídias no momento do teu cafezinho, no momento do teu almoço, tá? Conversas paralelas que não vão levar a lugar nenhum. Excesso de telefonemas, às vezes até dentro da própria empresa, simplesmente para conversar nada. Ou, e às vezes até da vida pessoal, que isso não importa para a empresa. Tá? Então, a gente tem que gerir esses desperdícios de tempo. Tá? E, logicamente, aproveitar o tempo que a gente tem livre, não para a empresa, mas para nós mesmos. Nós não podemos ser escravos do trabalho. Nós precisamos trabalhar de uma forma efetiva, tá? De uma forma legal, mas que a gente tenha prazer, que estejamos dispostos a outro dia estar ali naquele local, empreendendo ou tendo ideias empreendedoras, mas que eu não me sinta solitário, que eu não me sinta uma pessoa que estou à margem da sociedade em termos de lazer. Tá? Então, esse tempo livre também a gente precisa entender que é necessário e que a gente precisa utilizar para nós. Então, o tempo livre é para nós, não para a empresa. E quando eu estiver na empresa, eu não posso começar a ter tempo livre lá. Então, são essas coisas que a gente precisa compreender, tá? Para que a gente tenha aí uma gestão do tempo interessante, né? Então, o tempo ele não vai... O tempo ele é muito interessante quando a gente pensa em tempo, né? Porque a gente pensa passado, presente e futuro. Passado já foi, né? A partir do momento que você já pensa e fala, já é passado. O presente é a vivência aqui, real, a existência, né? Mas tão efêmero que já foi. E o futuro talvez chegue, né? Que a gente não sabe se ele virá. Então vejam como é interessante a gente estar presente. O estar presente é algo muito difícil para o ser humano, tá? Se eu estou aqui em uma reunião, eu estou presente nessa reunião, ou seja, eu estou entendendo o que as pessoas estão falando, eu estou contribuindo e não à margem, a pá, pensando em outras coisas, o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu fiz ontem, por que essa reunião, porque isso não vai adiantar de nada, só vai te angustiar e você está perdendo seu tempo e não está sendo produtivo e não está contribuindo para o desenvolvimento do teu negócio, tá? Então, nós precisamos, quando a gente pensa em melhorar a produtividade a partir de uma gestão do tempo, nós precisamos pensar em mudanças de hábitos. Já estamos falando desde o início um pouquinho, né? Então, eu entender como eu vou participar da melhor forma da minha empresa, como é que eu vou traçar melhor um objetivo, como é que eu vou planejar o meu dia a dia dentro dessa empresa, né? Retirar o que não é produtivo, o que me tira a atenção e com isso a gente perde tempo também, né? Eu preciso também não procrastinar, ou seja, não adiar minhas ações. Se está lá estabelecido que é para eu fazer algo às 16 horas do dia 20 do 1, eu tenho que, dentro desse tempo, realizar essas atividades. Ou realizar isso que está lá posto. Ah, mas se eu fizer isso amanhã vai dar no mesmo. Pode até dar no mesmo, na tua cabeça, né? Só que você está acumulando e você também está adiando talvez algum processo que outra pessoa necessita dele para dar continuidade ao que você iniciou. E ao mesmo tempo a gente tem que compreender por que eu estou procrastinando, né? Porque eu estou adiando tanto. Isso pode ser uma característica tua, então vai trabalhar em outro local, né? Para entender o porquê disso, né? A gente tem que estabelecer também o que é prioridade dentro da empresa. Nós temos urgências e prioridades, né? Então, o que é prioridade para eu fazer hoje? O que é urgente, né? Urgente normalmente são coisas, né, que chegam, né? É necessário fazer, dependendo de algum momento, sim. Mas o que é prioritário? Eu fazer constantemente, diariamente, no meu planejamento, né? Já falamos aqui bastante também sobre esses ladrões de tempo, né? Utilização de mídias, de conversas paralelas, telefonemas sem fim, às vezes e-mails muito prolongados que também não levam a nada, mensagens e
é igual aquelas pessoas que às vezes marcam todo mundo e a resposta poderia só ser enviada para a pessoa que enviou esse e-mail para ti. E aí você manda para todo mundo. Essa pessoa que vai abrir essa caixa de e-mail vai ver teu e-mail e vai acreditar que precisa ler, né? Então a gente também tem que gerir isso. Então, se o e-mail veio com cópia para todos, dependendo da resposta, ela não precisa ser para todos. Então, cabe a mim identificar isso para gerir também melhor o meu tempo e o tempo da pessoa que vai receber essa mensagem. E, logicamente, a gente precisa criar incentivos, que isso é legal, né? Então, não é uma competição por competir, mas criar incentivos do melhor colaborador do mês. Quem desenvolveu aquela atividade pode receber um passeio, um jantar, um almoço, ou simplesmente um parabéns, não é? E ele falar como é que foi, como ele se sentiu, não é, em realizar suas atividades para contribuir e servir também de um modelo externo para a motivação do outro, né? Lógico, a motivação está em mim, mas quando eu percebo que tem alguém brilhando, feliz e que é possível fazer e essa pessoa contribui de uma forma legal dentro da empresa, eu posso me espelhar nessa pessoa também. Aí vejo quanta coisa legal, né? Então, fazendo um resumo aqui, não é, do que seria gerir nosso tempo, a gente tem que pensar em planejar, nós temos que estabelecer prazos, não dá para se pensar gestão do tempo sem pensar em prazos, nós temos que ter calendários organizados de tudo que vai ocorrer na empresa. Tá? Se eu tenho um festival de doces, quando é que esse festival vai ocorrer, quando é que minha empresa vai apresentar, quanto tempo eu preciso, aí imagina, eu preciso ver fornecedor, insumos, tudo isso, estou gerindo meu tempo. Tá? Eu tenho que compreender quais são os limites, tá? Eu posso ir para uma feira ou duas feiras na mesma semana, a minha empresa pode ser representada. Eu tenho que aprender também a dizer não. Tá? Quando está além dos meus limites, quando aquilo também não é uma prioridade para a minha empresa e quando também eu não quero, aquilo ali não vai contribuir de forma positiva para mim. Tá? Então, isso a gente tem que estabelecer, né? É algo interessante que às vezes vai passando, mas a gente precisa entender tudo isso. Outra coisa que eu preciso ter é foco. O foco eu tenho uma feira dia 20 do 11. Então, meu foco qual fornecedor, meu horário, etc. Eu não preciso estar pensando em outra feira que vai ocorrer em janeiro. Ah, mas como assim, Elza? Como você não vai pensar? Mas não é planejamento? Sim, você está planejando para curto e médio prazo. Mas agora, o que é prioridade é a feira, eu estou dando como exemplo, tá? É a feira do dia 20. Então, foco nela, para que você não perca tempo, tá? Para fazer retrabalho, que é horrível, tá? E estabelecer também o tempo necessário para cada atividade. Isso é primordial. E como nós estamos dando aqui um exemplo na área, né, da gastronomia, imagine você perder os prazos da entrega do produto e você perder também o tempo da confecção desse produto, ou ultrapassar o tempo de cozimento, isso aí é algo que não dá, tá? Possivelmente você não vai ter. Então, essas distrações que normalmente nós temos, a gente pode criar estratégias para que elas não existam, ou pelo menos sejam minimizadas. A gente tem que priorizar o que é bom e o que é legal para efetivamente nós desenvolvermos no nosso negócio, né? Precisamos ser claros e objetivos. Dentro de qualquer empresa, se eu não tenho uma comunicação clara e objetiva, eu posso deixar essa comunicação meio que alheia, e aí eu posso fazer com que o outro indivíduo faça algo que não era para fazer, e aí pode dar tudo errado. Tá? Então, uma comunicação clara e objetiva, o que é que você quer, quais são os meios, como vai chegar a esse produto final. Tá? E, logicamente, não somos onipresentes, não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, delegue. Tá? Você tem uma equipe, você tem uma pessoa, tá? E se você não tiver, Elza, mas eu sou a empresa, arrume parceiro. Tá? Parceiro também faz. Os nossos parceiros, eles também nos ajudam no crescimento e desenvolvimento do nosso negócio. Tá? E, logicamente, estamos falando de gerir tempo, de organizar, planejar objetivos. A gente precisa registrar os resultados.
registro todos esses resultados, vejo o que foi alcançado e o que não foi, replanejo e aí também algo que às vezes a gente não pensa. Quantas vezes a gente faz planejamento e às vezes a gente precisa rever ou algo dá errado ou vem um imprevisto externo e a gente precisa repensar. Então, também dedica um pouquinho de tempo ou estabeleça lá no teu planejamento, tá? Um pouquinho de tempo para talvez se ocorra algo de diferente que você precisa rever. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Gestão do tempo é algo que é prazeroso. Agora, a gente precisamos de dedicação e também colocar em prática o que a gente está pensando.